Muito bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma live Flix. Neste caso é a nossa terceira sessão. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante que é as emoções na compra e venda de casa. O nosso convidado é muito especial, é um amigo, é o Paulo Moreira, que é especialista em inteligência emocional. Muito bem-vindo, Paulo. Olá, Obrigado por teres aceito o meu convite. Paulo, prazer é meu. quem é o Paulo Moreira? Sou eu. Obrigado, Félix, pelo convite. Eu, como já apresentaste, sou o Paulo Moreira. Trabalho com inteligência emocional, principalmente em organizações. Sou formado em psicologia e sou autor do livro Inteligência Emocional, uma abordagem prática. E Que está eu aqui. sei que esteja aí, a gente já tinha visto antes de nos ligarmos. Estivemos aqui na cavaqueira. E trabalho com este tema há algum tempo e dou formações abertas ao público. Trabalho, como eu disse ao início, mais com empresas, porque, como nós vamos falar disso durante, digamos, esta live Flix, as emoções alteram por completo a nossa percepção e, por consequente, a nossa tomada de decisão. Então, é preciso entender que quando nós tomamos uma decisão, as emoções estão sempre presentes. Mesmo aquelas decisões que parecem mínimas, podem não estar a influenciar muito a nossa tomada de decisão, mas estão a apontar para um caminho. Então é preciso nós entendermos que emoção é que estamos a sentir, porque isso vai influenciar a nossa tomada de decisão. Mas vamos falando sobre isso agora. Já vamos falar sobre isso. Muito bem, então este tema faz todo sentido para nós, uma vez que tanto na compra como na venda, que tanto uma compra como uma venda de casa provocam muitas emoções, verdade, Paulo? É verdade. Então, hoje vamos falar um pouco sobre isso e também sobre os seus efeitos durante todo o processo. Paulo, o primeiro ponto que íamos falar era sobre o levantamento de necessidades. O que tens a dizer sobre isto? Olha, isso há muito a dizer. Eu vou falar aqui dois tópicos interessantes quando se fala nesse diagnóstico motivacional. E depois uma terceira coisa que eu acho depois... Acho não, sei que tu é que dominas muito mais esse conhecimento do que eu, que é mesmo o tal processo de qualificação e de escolha, de seleção e de compra, ou de venda. Mas há duas coisas muito importantes, principalmente na venda, mas também na compra, que é... Na venda não, principalmente na compra, mas também na venda. Que é a primeira intenção da compra. Okay? Ou seja, e há estudos que mostram que a intenção está muito ligada ao nosso comportamento. Claro que tu tens intenção de tudo. Há pessoas que têm intenção de correr de manhã e não correm. A intenção em si é isolada, não vale nada. Mas quando a intenção é muito grande, então é preciso nós medirmos a intenção do cliente. Quanto maior a intenção, mais a motivação para eu exercer esforço para ter um comportamento. Então, um dos diagnósticos é eu perceber a minha intenção. Eu tenho mesmo intenção de comprar ou vender uma casa, ou apenas gostaria de ver umas coisas, etc. Okay? Se for muito diminuta, mais uma vez, é a mesma coisa quando eu gostava de acordar cedo para correr todos os dias. Se não for assim uma intenção muito forte, não vale a pena. Então, quem compra e vende a casa é preciso entender se quer apenas, gostaria de saber alguma coisa ou de ver alguma coisa, ou se realmente tem uma intenção forte para ter um comportamento. Porque a compra e a venda é trabalhosa, e tu sabes bem isso, para todas as partes, e é preciso entender realmente se queremos ou não e o que queremos. Depois é preciso qualificar isso. Além disso, há uma coisa muito interessante, tem a intenção e também a nossa autoimagem. Isto é engraçado. Ou seja, e o que a investigação mostra é, tu queres ser coerente com a imagem que tens de ti próprio e com a imagem do chamado self-ideal, aquela pessoa que tu gostarias de vir a ser. E há estudos, e é muito giro, as pessoas compram casa, vou ligar agora à compra, olham para a casa que querem comprar como uma parte do seu self atual, a sua autoimagem, ou do seu self ideal. Ou seja, eu quando compro uma casa, eu quero que essa casa faça parte da minha identidade, da minha história. Ou seja, eu tenho esta casa, moro neste sítio, vai fazer parte da minha identidade. Então isto quer dizer o quê? Duas coisas muito importantes quando nós estamos a pensar comprar ou vender casa, e mais na compra, é perceber, primeiro, qual é a minha intenção? É realmente forte? Sim, eu quero, sim ou não? E segundo, esta intenção que eu tenho, como é que está ligada à imagem que eu tenho de mim próprio? Porque imagina, e tu sabes isso, és capaz de mostrar, se calhar, 20 imóveis à mesma pessoa e ela não se decide. Porquê? Ela até pode ter uma intenção forte de comprar casa e, se calhar, de repente, de um momento para o outro, comprar uma casa. Mas ela tem uma imagem construída dela e da casa ideal e dela na casa, mas não consegue, digamos, quantificar isso ou explicar detalhadamente. E o que acontece é, tu tens a tua autoimagem, eu, Paulo, tenho uma imagem, como é que eu gostaria da minha casa, por exemplo, uma grande biblioteca, etc., com isso para apanhar sol, entrar à luz, mas depois não consigo explicar isso bem,
tu não consegues qualificar bem, e eu cada vez que entro numa casa, não é bem isto. E parece que bate os parâmetros que a pessoa dizia, não é? Quero um T2, ao pé do metro, ou seja o que for, mas falta-me qualquer coisa, porque eu não estou a ver-me lá. Ou seja, não há esta congruência. Então é muito importante entender isso. E depois também há outra coisa, que é se pode pagar aquele tipo de casa que idealizou, não é? Excelente. Isso então é dentro da intenção, e é isso mesmo, é tu ganhares o realismo sobre essa intenção. Olha, e pegando o exemplo do correr, eu quero correr todos os dias de manhã, imagina, mas eu, sei lá, eu acordo às 5 da manhã para ir trabalhar e deito-me sempre à meia-noite porque, sei lá, meto os miúdos na cama, etc. Então não é real, é a mesma coisa. Se eu não tenho capacidade financeira, estou a idealizar uma coisa que depois nunca vou obter. Então é preciso essa qualificação, é essencial. Sim, nós basicamente estás a falar em qualificação e para o nosso trabalho é fundamental. Ou seja, para quem compra, neste caso, o cenário ideal é saber primeiro quais são, a nível financeiro, as suas reais condições, não é? Para depois procurar uma casa dentro daquele orçamento e o mais aproximado possível daquilo que quer, não é? Daquilo que idealizou. Normalmente, o que é que acontece? Isto também é fruto um bocado ainda de um mercado que tem que ser educado para isso, que é, as pessoas primeiro procuram, porque têm uma estimativa que mais ou menos, porque o vizinho ou familiar comprou uma casa até 200 mil euros, e eles mais ou menos sabem, podem ir até 200 mil euros. Não é assim que funciona, não é? Isto é a realidade. Para quem vende, muitas das vezes também qual é o problema? É as pessoas pensarem, ok, o mercado hoje está melhor, comprei a casa há 10 anos, vou ganhar dinheiro, pensam na vertente financeira, mas depois não pensam na vertente, e é um tema que vamos falar a seguir, na vertente da mudança. Para onde é que eu vou? Até que valores é que eu posso ir, não é? E depois isto acaba por gerar emoções negativas que vão causar cansaço, que vão causar uma série de coisas que são normais, não é? Tendo em atenção que eles não estabeleceram objetivos, não é? Não fizeram um levantamento de necessidades. E isso é um perigo, ou seja, as pessoas que acham, sei lá, vou dar o exemplo então. Imagina que eu diga assim, Félix, eu acho que consigo comprar uma coisa aí por 250 mil euros. Acho que sim. E vais mostrar coisas nesse sentido. O que é que vai acontecer? De repente, eu gostei desta, qualificas-me, o banco diz-me que este sujeito só consegue até 180 mil, vamos supor. E de repente há um fenómeno que é a ancoragem. Nós ancoramos-nos, pode ser a valores, pode ser a emoções, seja o que for. Então, eu vou estar ancorado a casas que eu vi à volta de 250 mil euros. E quando olhar de repente para as outras, que afinal eu posso pagar, são estas, eu vou ter muito mais dificuldade em aceitar. Porque eu já idealizei aquilo, já me ancorei àquele número e eu vou ter mais dificuldade em aceitar aquelas casas daquele valor baixo. Se por outro lado, como disseste bem, eu definir esse objetivo, chegar ao pé de ti, Félix, quanto é que eu consigo realmente? E tu recolhes toda a documentação, e o banco diz, olha, 180, eu vou logo à partida ver casas que já sei que posso obter, não é? E eu fico ancorado a esses números, então é muito mais fácil escolher, porque senão eu estou a idealizar uma coisa que não vou conseguir. Estou a sonhar com uma coisa que não é real naquele momento. Então, isso é muito importante. Verdade. E por isso é que há muitas pessoas que acabam por, tanto no processo da compra e da venda, acabam por desistir. Não é? E Sim. depois deixam passar um tempo e quando aparece mesmo a real necessidade, então aí já se adaptam. Precisam daquele tempo, não é? Para se adaptar à realidade. Isso é o fenómeno da desilusão. A desilusão é como o nome diz. Crias uma ilusão, de repente Exato. essa ilusão desaparece e tu, quando entras na desilusão, ficas triste. A tristeza faz-te afastar das situações e depois precisas do teu tempo para retomar a coisa, para voltar a estabelecer as tuas expectativas e depois sim, estás preparado para ir à procura já com as expectativas mais alinhadas. Exatamente. Olha, então, basicamente, é fundamental, em jeito de resumo deste tema, é fundamental estabelecer objetivos, definir um plano e executar um plano. Certo? Sim, a base é essa. Essa é a minha, esse é o meu trabalho com os nossos clientes.
tanto os que querem vender como os que querem comprar, porque se eles antecipadamente souberem com aquilo que podem contar, é muito mais fácil para eles dar um passo em frente na sua vida, não é? Não estamos a falar de negócios de comprar um casaco ou umas calças, sim. não é? E é preciso também medir essa intenção, porque e tu sabes, é um processo que às vezes pode demorar um pouco, não é tipo de um momento para o outro, é como diz, não vou à loja e compro um casaco. Então, se a tua intenção for fraca, dizendo, apenas gostaria, vamos desistir mais facilmente no processo. Então, também medir essa força da intenção antes de estabelecer objetivos também pode ser importante. De resto, é isso tudo. Exatamente. Muito bem. Bem concluído. Obrigado. Segundo ponto, o receio da mudança. O receio da mudança. Isto, de certeza que já viste aquele estudo dos receios, os medos que as pessoas têm, não é? E o da mudança está muito bem situado. Sim. E tem um propósito, não é? Exatamente. E tem um propósito, porque isto muito se resume à parte da logística, não é? De mudar de casa, fazer as mudanças dos móveis, de mudar de cidade, mudar, sei lá. É uma série de coisas que se calhar nunca tinham pensado nisso, não é? Sim, Quando abordam um e processo tu, destes. e tu se reparares bem, imagina, se nós todos, em emoções impactarem-nos tanto. Se fôssemos robôs, imagina, éramos todos robôs, não havia emoções. O que é que fazíamos? Imagina, comprar casa, é preciso fazer isto, mudar, não sei o quê, arranjar um novo sítio, pintar, etc., mudar de cidade, mudar de escola dos filhos, etc. O robô executava, ok, é isto, executa, é isto, executa, é isto. Era Só só que há fazer tudo. uma checklist. Era, e executava, opá, e nós é que complicamos, entre aspas, isso faz-nos humanos, e é problemático. Porquê? Porque o nosso cérebro, porque é que nós somos seres de hábitos, de rotinas, não é? Onde uma das funções é otimizar a energia. Então, cada vez que eu tenho que fazer alguma coisa que me faça consumir mais energia, e além disso uma mudança vem a incerteza, imagina, pá, eu vou mudar de casa, então, mas e a transportadora? Eu não sei quanto é que custa, mas eu não conheço nenhuma, e a escola dos meus filhos, será que ele se adapta bem? Esta incerteza toda, o nosso cérebro é uma grande máquina de simular, e quando há muitas simulações por fazer e gera incerteza, gera um tipo de ansiedade interna, e nós queremos afastar disso. Então, nós somos resistentes, tipicamente, à mudança, porque a mudança é uma coisa desconhecida. Aliás, há estudos que mostram, isto é impressionante, que as pessoas gostam mais, pode parecer estranho quem nos ouvir, gostamos mais de uma certeza negativa, vê bem, do que uma incerteza potencialmente positiva. E eu vou Tu dar um falaste exemplo. sobre isso no curso que eu fiz contigo. Foi, eu acho que sim. E até vou dar um exemplo, não sei se dei esse exemplo lá, que era, imagina, se eu te colocar a seguinte questão, tu preferes levar um choque elétrico agora, ok? Agora, de intensidade média, preferes não levar nenhum choque, ok? Preferes levar um choque de intensidade média agora, ou posso-te ou não dar um choque e não sei quanto é que te vou dar o choque. Ou seja, das três, qual é que te gera mais, digamos, ansiedade? A Sabes que ansiedade, levas. a primeira, porque não sabes. Não, a primeira, neste caso, a última que eu disse, né? Ou seja, não sabes quando é que levas, não é? É isso. Exato. Ou seja, a primeira não levas, tá tudo bem, não levas choque. A segunda sabes que levas daqui a meia hora, imagina, um choque médio. Sabes que levas daqui a 30 minutos, não há hipótese. A Sim. terceira, não sabes se levas ou não um choque, ou seja, podes não Sim, é levar. da incerteza, exato. Ou seja, eu prefiro já, ou seja, a segunda é negativa, eu levo já o choque, dói-me, vai-me doer. A terceira posso nunca levar o choque. Só que cada vez que eu estiver contigo, será que é hoje que ele vai dar o choque ou será que nunca vai dar o Exato. choque? É muita insistência, nós não gostamos, é pá, dá logo o que é negativo. Então, às vezes isso é difícil e isso depois reflete-se no que disseste, todo esse processo de mudança, mudar isso tudo, essa logística, depois isso tudo ainda intensifica mais. Então é bom ter alguém que nos guie também nesse sentido, não é? Isso depois é Sim, importante. sim. Mais uma vez, lá está. Reforçar a parte dos objetivos e estipular o caminho, não é? Daí como tu vires também de Azeitão e vires aqui ao Porto fazer uma formação e só tens autonomia para 100 km, não é? Depois Como vou é a que vais pé. fazer o caminho até cá? Só se fizeres depois o resto do caminho a pé. Vou a Pois não correr, convém. Se calhar não eu disse, chegas no timing que tu querias. Ou e a cheio de correr. suado. Cheio de suado, É. cheira mal, por isso. Ou seja, não é positivo. Pode correr mal. Exatamente, exatamente. E mais uma vez a incerteza, não é? Pode correr mal. É isso. Olha, boa. Bem cansado. Então agora fala-me sobre os efeitos das emoções no processo. O que é que
emocionalmente isto pode gerar para as pessoas? Olha, acho que, começando, e depois se quiseres podes ir perguntando ao longo do processo, pode ser mais fácil para mim, que eu não domino o processo como tu, de longe. Olha, um dos efeitos que as pessoas têm que estar conscientes, e isto é mais para quem vai vender, há um efeito que chama-se o efeito endowment. Endowment, efeito de posse. Ou seja, cada vez que nós temos uma posse de um objeto, neste caso, imagina, quem tem a casa, nós automaticamente, isto é uma coisa que acontece, valorizamos aquilo acima do que realmente tem valor. Ok? Então eu tenho que ter noção, quando eu peço um valor, eu estou automaticamente, tipicamente, há pessoas que conseguem ultrapassar melhor esse enviesamento, tem a ver com muitos fatores, mas tipicamente eu vou pedir um valor acima e eu vou justificar isso da forma racional. É tal coisa, nós compramos isso emocionalmente, como tu sabes, e justificamos racionalmente. E é a mesma coisa na venda. E eu vou dar um exemplo, peço parvo, mas isto foi estudado, é muito giro. Imagina, 2 grupos participantes, houve um grupo que recebeu uma caneca. Imagina, eu dava-te uma caneca, oferecia-te, olha, toma esta caneca. E outro grupo não teve isso. E depois, imagina, agora eu chegava ao pé e dizia assim, Félix, por quanto é que estás disposto a vender essa caneca a alguém que te compre? E tu irias dizer, vou dar um exemplo, eu vendo isto por 15 euros. Agora, o grupo que não tem caneca, quando eu lhes pergunto assim, quanto é que estás disposto a pagar por esta caneca? Ou seja, não tens a caneca. A pessoa tipicamente diz, imagina, 5 euros. Ou seja, é a mesma caneca. A partir do momento que eu tenho, não é uma coisa que eu criei a caneca desde pequeno, ou estou lá há muito tempo. Acabei de receber a caneca, automaticamente valorizo mais do que a pessoa... Ou seja, estou disposto a vender por mais do que a pessoa que está disposta a comprar. Então, quem tem casa e depois tem lá associado memórias, etc., não é? Eu vou sempre inflacionar aquilo. E eu tenho, como tu disseste bem, tenho que ser realista sobre as situações. Então, cuidado com este efeito de posse. Ao mesmo tempo, às vezes, quem compra também tem o efeito reverso. Como eu não tenho aquele objeto, automaticamente posso valorizar a menos. Exatamente. É por isso que é bom saber os preços do mercado. Olha, normalmente é assim. Nós fazemos um estudo de mercado, às vezes até é melhor do que a percepção que a pessoa tinha, mas a maior parte das vezes não é. Por isso tendem a valorizar. E porquê? A razão dessa valorização é ou criaram lá os filhos, ou então a casa era de família e foi de geração em geração. E eu tenho um caso desses, por exemplo, a casa que os meus avós têm, eu sei a história toda. Emocionalmente eu estou ligado àquilo, não é? Portanto, vai ser difícil para mim um dia que ela seja para mim, não é? E para o meu irmão, neste caso, vai ser complicado nós nos desfazermos daquilo, porque ele pensa como eu, nesse aspecto. E tem a ver com a carga emocional. Porquê? Sabemos quando é que foi comprada, por quanto, o tempo que demorou a ser construída, quem construiu, quando é que começaram lá a viver. Ou seja, é muita coisa, é muita emoção junta. E sabemos também o quanto os nossos avós se esforçaram para a casa estar mais uma vez é isso mesmo. Se fosse um robô não fazia sentido nada. O robô era metros quadrados, localização, tal, troca, está feito. E era sempre o mesmo preço. Compra e venda porque batia certo no mesmo cálculo. E nós não funcionamos assim. E este gap é necessário, como tu dizes, entender bem. E outro efeito agora ao contrário, quem vai comprar e também do outro lado quem vende, há um fenómeno psicológico muito forte que é o efeito das primeiras impressões, e também nós falámos disso na formação. E as primeiras impressões não é só nas pessoas. Há estudos que mostram que nós em 1 segundo, 100 milissegundos, formamos uma impressão inicial de alguém e que quando alguém está mais tempo com essa pessoa, imagina 30 minutos, estudos que fizeram, a falar com essa pessoa, as avaliações são muito próximas. Então eu consigo fazer um primeiro julgamento rápido, muito aproximado do que se tivesse muito tempo com a pessoa. Ou seja, isto acontece para as casas. Então, quando eu entro numa casa pela primeira vez, e tu sabes isso muito bem, e às vezes há pessoas que não estão atentas a isso, e tu eu sei que recomendas, que é, a pessoa tem que ser um primeiro impacto muito positivo. E há pessoas que fazem... Tem que estar preparada para ser vendida. Arrumada, limpinha, as luzes ligadas, os stores para cima, tem que entrar o sol, não é? Porque isso tudo vai causar impressões positivas. É logo a primeira, é isso. E nós temos dificuldade, mais uma vez não somos robôs, em descontar as coisas que parecem óbvias. Vou dar um exemplo. Imagina que eu entro numa casa e vejo uma parede com uma cor super berrante, etc. E um quadro muito afeioso para mim, que me choca. E eu sei racionalmente, porque 50 euros eu pinto aquela parede branca e jogo aquele quadro fora. Mas eu não consigo processar isso dessa forma.
mais uma vez não somos robôs. Aquele primeiro impacto faz-me desvalorizar, é o chamado valor percepcionado. O valor percepcionado daquela casa, para mim, vai descer muito. Então, é muito importante, como tu dizes bem, ter a primeira impressão tem que ser forte. Nem que seja eu gastar aqui mais 100 ou 200 euros, digamos assim, mas tem que ser forte. Porque não é, deixa estar, está aqui este buraco na parede, mas também buraco na parede, 100 euros a gente está para É isto. só um Um bocado de bocadinho de argamassa, massa e raspar e pintar e está feito. mas Mas não vai ao realmente não encontro como nós funciona dessa possamos. forma. É isso, é. É engraçado porque aqui, pronto, ainda é um caminho que também se tem que percorrer, que é aqueles pequenos arranjos para criar uma boa expectativa do outro lado. Há muitas pessoas que ainda negligenciam essa parte. Mas, por exemplo, se for para colocar o carro à venda, Sim. vão lavar o carro por dentro, por fora, passam aquele lustro nos pneus, o carro está um espetáculo. E nas casas, que é um bem à partida de um valor superior, não têm esse cuidado. E eu penso que também é um caminho que temos que percorrer em termos de nós, consultores, aconselhar os clientes nesse sentido para, lá está, para melhorar a percepção de valor do comprador, não é? Neste caso. E é preciso qualificar nesse sentido que nós, e quem não conhece nomes psicológicos nesse sentido, eu entendo que mas Félix, 100 euros a pessoa mete isto aqui, 50 euros arranja aquele buraco, então desconta aí 1000 euros no preço. Mas nós, o valor percepcionado é diferente do real e vamos baixar aquilo brutalmente e depois podemos até desconsiderar uma coisa que é boa. Então, isso é muito importante. Exato, exatamente, Paulo. Olha, em jeito de balanço, de resumo, o que é que tu podes aqui recomendar a quem nos está a assistir? Olha, eu acho que, e é o que eu ensino nas minhas formações, temos de estar atentos, digamos, às nossas emoções e esse impacto. Como é isso que tu descreveste? Imagina, imagina esta minha casa, isto foi do meu avô e construiu não sei o quê, e ele teve aqui os filhos que são os meus pais, etc. E a pessoa pode falar e essa história é bonita e deve ser partilhada. Agora, se a intenção for forte de venda, não tiver que ser, temos que dar a entender, fazer um check às nossas emoções e entender que o mercado não quer saber disso. O mercado paga aquilo que o mercado acha que vale. Então, se eu tiver uma intenção forte realmente de compra, ou tiver, neste caso de venda, vamos supor, e tiver mesmo que vender, então eu tenho que, digamos, eu entendo isto, para mim é importante, mas se eu pensar apenas desta forma, não vou conseguir. Então, tenho mesmo a intenção forte de vender, sim ou não. Se for fraca, isto vai sobrepor a mim, não vale a pena. Então, tenho que ver se a minha intenção é forte ou não. Tenho que ver as minhas emoções, como é que estão a influenciar. E como disseste muito bem, tenho que definir um objetivo. E esse objetivo eu preciso de alguém que me ajude a qualificar, não é? É tal coisa, como é o trabalho que tu fazes muito bem, que é entender quanto é que vale a compra, quanto é que vale a venda, se esse é o objetivo ou não, como é que eu consigo chegar a esse objetivo e a partir daí construir isso tudo. Então, digamos, fazer um check às nossas emoções, entender as nossas intenções, traçar esse objetivo e o plano como lá chegar. Eu acho que essa parte é muito importante. E aí temos um plano, não é? Bem desenhado e à medida de cada cliente, não é? Porque cada cliente é um cliente, cada pessoa pensa de maneira diferente, sente emoções diferentes, olhar para a mesma coisa, portanto, sim. tem que ser personalizado, isso é fundamental. Concordo. Porque assim, os estudos de mercado é valor metro quadrado e já está, não é? E o comprador também pensa assim, não é? Porque olha para uma casa, não tem a mesma percepção, por exemplo, que eu tenho dos meus avós, não é? Evidentemente. Mas se eu tenho a motivação da venda, aí vou ter que me adaptar ao que o mercado diz. Isso é fundamental, não é? Pois, o mercado dita as regras. Claro que há pessoas que estão dispostas a pagar, e eu vi um estudo de 2013 sobre o mercado australiano, que era, nesse ano eles fizeram um estudo e perceberam que as pessoas estavam dispostas a pagar 44% mais, imagina, por casas, e depois eles puseram a expressão que realmente gostavam delas. Mais uma vez é tal coisa que não é racional. Eu realmente adoro isto, então estou disposto a pagar esse preço. Agora, para isso acontecer, é difícil que isso aconteça, tem que ser mesmo aquela paixão máxima da casa, é tal coisa, para se sobrepor à minha análise racional, que afinal vale só X. Mas eu gosto mesmo desta casa, estou disposto a dar mais. Este é o tal valor percepcionado, não é? Exatamente. Às vezes um simples quadro, um papel de parede, uma boa decoração na sala ou numa suíte ou o que seja, é aquele fator decisivo para a pessoa gostar, se ligar emocionalmente àquela casa. Depois, lá está, é como tu disseste há bocadinho, explica através racionalmente, vai arranjar justificações para fazer a compra.
Isto é bom para a escola dos miúdos, não não é? É que é ao pé e tal. Exatamente. Ó Paulo, antes de concluirmos, fala-nos um bocadinho sobre o teu livro. Quem compra o teu livro, o que é que vai aprender aqui? Eu não vou dizer. Esse livro magnífico, sim. Exatamente. É mesmo. Opa, neste livro, foi um livro que eu escrevi em 2019, no início. Lancei em 2019, quer dizer, já tinha escrito antes. E neste livro eu ensino 54 técnicas para treinarmos a nossa inteligência emocional. Técnicas estão divididas, há vários modelos de inteligência emocional. Eu sigo num dos modelos, o inicial do Goleman, em que ele tem 5 categorias, que é a autoconsciência, ou seja, técnicas para eu ganhar consciência, como nós falamos sobre os nossos estados emocionais, autocontrole, que é aprender a gerir esses estados emocionais, não é só identificar, temos de gerir. Depois a automotivação, ou seja, ganhar mais motivação para atingir objetivos que nós estivemos a falar. Depois, reconhecer emoções nas outras pessoas, é muito importante. Nós somos um ser social e tem que identificar como é que aquela pessoa se está a sentir. E, por fim, relacionamentos interpessoais. Então, são 54 técnicas divididas nestas 5 categorias e depois conto 54 mini-histórias, porque as pessoas revêem-se mais em histórias, em exemplos. Exatamente. Então, há o Pedro e o João, um deles é o Félix, mas é o Pedro e o João. E o Pedro é a personagem com alta inteligência emocional, mas um QI mais baixo, não é? E depois há o João, que é o contrário. Alto QI, é o tal robô, e baixa inteligência emocional. E como é que cada um lida com as 54 situações, para vermos a diferença dessas técnicas. Pronto. Quem gostar deste tema é um bom livro. Eu acho que sim. Também. Acho que sim, porque eu acho que até isto devia de ser ensinado nas escolas. O que é que tu achas? Há escolas já têm... muito radical? Não. Há escolas que já têm implementados projetos de competências socioemocionais. Há algumas escolas, só que não é uma coisa chamada top-down, é uma coisa, mesmo que o governo decreta e faz parte do currículo das escolas. Isso sim deveria ser. São escolas que apostam, através de parcerias público ou privadas, seja o que for, para integrar, digamos, esses conhecimentos nas escolas. E é super importante, porque aí as crianças ainda estão a desenvolver os seus valores, as suas crenças, as suas competências. É muito mais fácil nas crianças do que depois em adultos. Não é? Já estamos muito mais... Estavas a falar e eu estava aqui a pensar naqueles alunos, não é? Que tiram excelentes notas, que são robôs, não é? E depois vão para as empresas e não se conseguem relacionar com outros, não é? Tu disseste uma coisa... Tem mais dificuldades depois, não é? É assim, uma coisa, isso é importante também, desmistificar, uma coisa implica a outra. Ou seja, não é alto QI, baixo QE. Só que o que acontece é que às vezes quando eu sou um gênio, ou sou muito inteligente e as coisas são rápidas, eu descubro um pouco estas competências. Para quem estar ali a esforçar-me ou relacionar-me, isto é fácil para mim. E como não treino essas ou não desenvolvo essas competências, depois é mais difícil. E o Daniel Goleman, que é um dos, digamos, um dos nomes, uma das caras deste tema, que ele é um psicólogo formado em Harvard, e ele escreveu o primeiro livro, que é da inteligência emocional, porque é que pode ser mais importante do que o QI. Ele disse uma frase muito boa, que vai ao encontro do que tu disseste, que é: as empresas contratam pelo QI, mas despedem pela inteligência emocional. Exato. Ou seja, recrutamento, onde é que esta pessoa estudou, quais foram os médios, etc. Boa, recruta. Agora, se a pessoa não sabe gerir bem o stress, relacionar-se com os outros, lidar com a frustração, trabalhar em equipa, etc., mais cedo ou mais tarde, essa pessoa não vai progredir pelo menos muito na carreira. Porque quanto mais progredes na carreira, menos técnico tu tipicamente és e mais tens que gerir equipas à tua volta. E depois não tens essas competências, não é? Exatamente. Olha, acho que já deste o mote para realmente as pessoas apostarem e investirem um bocadinho do seu dinheiro e do seu tempo para comprar o teu livro, porque é mesmo, não é por estares aqui, mas eu adorei a tua formação, que já fiz em 2017. Entretanto, comprei o livro e tenho aplicado algumas coisas e tem resultado. Boa, ainda bem. Depois eu pago tu disseste. Obrigado. Paulo, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado. Eu sei que tu és muito ocupado. Estão aqui os contactos, tanto do Paulo como os meus. Alguma questão que tenham, podem contactar diretamente com o Paulo, ou para assistir a uma formação, ou para saber o plano de formações dele, ou até para comprar o livro.
e alguma questão que tenham, estejam à vontade. Paulo, quanto a ti, muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo. Gostei muito de falar contigo. Também foi bom. Discordámos aqui, pronto, mas não vamos falar de futebol hoje, mas discordámos aqui em termos de cores, mas a nossa amizade não é beliscada por isso. E já viste, temos as cores aqui respectivas. Estás a ver? Olha aqui. Está ao contrário. Peraí, estou todo buscado, está aqui. Olha, um abraço e quando estiveres cá para o norte, voltamos a falar e pagas o jantar. Está bem? Sim, pode ser. Sem máscara. Um abraço. Abraço. Um bom dia, obrigado. Tchau, obrigado.